Numa pequena vila da Itália medieval, nasceu uma mulher comum que viveu uma fé incomum. Desde a infância, falava com Deus como quem conversa com um amigo. Casou-se por obediência, sofreu calada a violência, perdeu o marido e os filhos e ainda assim escolheu o perdão. Chamaram-na de louca, depois de santa. Foi rejeitada por um convento, mas entrou pelas mãos do céu. Recebeu o estigma da paixão de Cristo e floresceu em milagres. Santa Rita de Cássia, a mulher que transformou dor em amor, espinhos em rosas, impossíveis em caminho. Nesta narrativa emocionante, conheça a história da santa que continua ouvindo os corações que já não sabem mais o que pedir. Acompanhe esta jornada de fé, sacrifício e graça e descubra por que, séculos depois, ainda chamamos com esperança Santa Rita. Na região montanhosa da Úmbria, entre vales silenciosos e oliveiras antigas, ergue-se uma pequena cidade chamada Roccaporena. Ali, envolta pelo aroma das rosas e pelo canto das cigarras ao entardecer, nasceu uma mulher cujo nome ecoaria pelos séculos como símbolo de fé inquebrantável e amor sobrenatural: Santa Rita de Cássia. Seu nome, que hoje é invocado nos altares, sussurrado nas orações e gravado nas velas acesas com esperança, tem origem humilde e dolorosa. Rita não foi nobre, não teve uma vida tranquila nem viveu rodeada de aplausos. Ao contrário, sua existência foi um campo de espinhos onde, contra todas as previsões humanas, desabrochou uma rosa de ternura, perdão e milagre. Santa Rita é chamada de a Santa das Causas Impossíveis. Mas por quê? Porque a vida lhe apresentou desafios que pareciam irremediáveis: um casamento forçado, um marido violento, filhos com sede de vingança e o desejo ardente de se consagrar a Deus negado por 3 vezes. Mesmo assim, ela não cedeu ao desespero. Em vez disso, transformou cada ferida em fonte de oração, cada lágrima em clamor silencioso e cada dor em ocasião de entrega. Ela soube perdoar quando a lógica pedia vingança. Ela soube esperar quando tudo dizia desista. E quando finalmente o céu respondeu, ela entrou para o mosteiro de Santa Maria Madalena das Freiras Agustinianas, não como uma jovem cheia de sonhos, mas como uma mulher madura, marcada pela dor, mas transfigurada pela fé. Sua história não é feita apenas de fatos heróicos ou milagres sobrenaturais. É feita de pequenas fidelidades no ordinário da vida. É feita de silêncio diante da injustiça. É feita de resistência espiritual quando tudo dentro dela clamava por uma saída mais fácil. É por isso que ela fala tanto ao coração dos simples. Rita não veio para os palácios. Ela veio para os lares sofridos, para os corações despedaçados, para as mães que choram por seus filhos, para as mulheres e os esposos traídos, para os desesperados da alma. E não foi à toa que, ao final de sua vida, um dos maiores milagres que lhe foi concedido aconteceu no meio do inverno, quando ela pediu uma rosa fresca do jardim de sua infância. E Deus respondeu: porque quem tudo deu, tudo recebe. E quem permaneceu fiel no impossível, foi feita intercessora das causas impossíveis. Ao entrar na vida de Santa Rita, não entramos apenas na biografia de uma santa medieval, entramos num espelho onde nossas dores ganham sentido. Porque a história de Rita é a história de todos os que já foram traídos, esquecidos, empurrados para o fundo da vida. Mas também é a história dos que, mesmo assim, decidiram amar, e amar até o fim. Santa Rita nasceu no ano de 1381, em Roccaporena, uma pequena vila que pertencia à comuna de Cássia, no coração da Úmbria, na Itália. Seus pais, Antônio e Amata Lotti, eram agricultores humildes, trabalhadores honestos e profundamente devotos. Casados já em idade avançada, por muitos anos rogaram ao céu a graça de ter um filho. Quando já não esperavam mais, receberam como presente uma menina e deram-lhe o nome de Margherita, que significa pérola. Com o tempo, todos passaram a chamá-la carinhosamente de Rita. Desde os primeiros dias, Rita parecia diferente. Conta-se que, ainda bebê no berço, enquanto seus pais trabalhavam nos campos, enxames de abelhas brancas a rodeavam.
Ao invés de picá-la, as abelhas pousavam suavemente sobre seu rosto e deixavam uma gota de mel sobre seus lábios. Um lavrador que presenciou a cena, assombrado, gritou que se tratava de um sinal de Deus. Era como se a natureza reconhecesse que ali repousava uma alma escolhida. Na infância, Rita demonstrava uma piedade incomum. Enquanto as outras meninas brincavam pelas ruas poeirentas da vila, ela procurava os cantos silenciosos para rezar. Muitas vezes era vista conversando sozinha, ou melhor dizendo, dizia-se estar conversando com Deus. Falava com os santos, com os anjos, e se perdia em longas meditações diante de uma simples imagem de Jesus Cristo crucificado que ela guardava com carinho. Seus pais, apesar de não compreenderem totalmente a profundidade daquela espiritualidade infantil, respeitavam seu jeito. Não a forçavam a se distrair como as outras crianças. Ao contrário, sentiam que sua filha tinha uma missão especial e ofereciam a Deus, em silêncio, o que ela seria um dia. Rita não aprendeu a ler nem a escrever nos primeiros anos, pois não havia escolas acessíveis naquela região rural, mas aprendeu a conhecer o Evangelho pela repetição e pela prática. Seus pais liam para ela as histórias dos santos e, acima de tudo, a ensinavam a perdoar. Eles próprios eram chamados na vila de os pacificadores de Cristo. Quando duas famílias brigavam por terras ou questões de honra, Antônio e Amata iam até elas, de casa em casa, oferecendo conselhos de paz. Por muitas vezes resolveram contendas que pareciam insolúveis. Rita cresceu vendo o poder da reconciliação, uma lição que levaria para toda a vida. Ainda jovem, ela teve uma visão profunda. Viu-se vestida com um hábito religioso, cercada de luz. Sentiu naquele momento que seu coração era chamado para Deus de modo total. Começou então a nutrir o desejo de entrar no convento das Agostinianas, na cidade de Cássia. Sua alma ansiava pela clausura, pelo silêncio, pela contemplação. Desejava ser esposa de Cristo. Mas seus pais, já idosos, tinham outros planos. Temendo deixá-la sozinha no mundo após a própria morte, decidiram casá-la. Para eles, esse era o caminho mais seguro para protegê-la, e, segundo os costumes da época, era também o mais esperado. Rita, obediente e amorosa, não resistiu. Em seu coração, uma cruz silenciosa começava a ser erguida. Muitos anos depois, ela diria: "Desde a menina, Deus falava ao meu coração, mas também me ensinou que o caminho dele passa por onde a obediência floresce." Rita não sabia ainda, mas o caminho até Deus passaria por espinhos muito mais dolorosos do que ela podia imaginar. Antes de abandonar os sonhos da juventude, porém, ela fez uma oração que ecoaria em toda a sua vida. "Senhor, se não posso entrar no teu convento agora, entra tu no convento do meu coração, e que ali nunca mais alguém ocupe o teu lugar." Essa oração seria o alicerce espiritual que a sustentaria nos anos difíceis que viriam. Foi com essa entrega generosa que a menina que conversava com Deus aceitou o destino que lhe foi traçado, não por resignação fraca, mas por uma obediência forte e cheia de fé. Ela confiava que, mesmo no silêncio, Deus nunca deixa de escutar. Aos 16 anos de idade, Rita foi dada em casamento a Paolo Mantini, um jovem de Cássia conhecido não pela piedade, mas pelo temperamento explosivo e pelo envolvimento em disputas políticas. Ele era parte de uma família influente da região e servia como oficial de justiça, o que o colocava constantemente no centro de intrigas e inimizades. Era, ao que tudo indica, o oposto do que Rita esperava encontrar em um lar, mas ela aceitou o casamento como cruz e missão. A vida de casada de Santa Rita foi marcada por grandes tribulações. Paolo era rude, impaciente, por vezes violento. Havia dias em que as palavras eram pedras e o silêncio entre os dois era mais pesado que qualquer grito. Para muitos, aquilo seria causa justa para revolta ou abandono, mas Rita, movida por uma fé serena e firme, escolheu amar com sacrifício. Cada ofensa ela transformava em oração.
Cada lágrima derramada em segredo, ela oferecia ao crucificado. Durante 18 anos, ela permaneceu fiel ao seu esposo, mesmo quando a dureza dele parecia insuportável. Nunca revidou com raiva. Nunca expôs as dores do coração aos vizinhos. Ao contrário, transformava sua casa em um altar e sua dor em incenso invisível que subia aos céus. Conta-se que certa vez, após uma discussão mais severa, Rita passou a noite inteira ajoelhada diante de um crucifixo. Pela manhã, Paolo chegou em casa diferente, silencioso, atento. E dias depois, sem que ela pedisse, ele a acompanhou até a igreja. A conversão de Paolo foi lenta, mas verdadeira. Pela ternura paciente de sua esposa, o coração endurecido do marido começou a ceder. O casal teve 2 filhos, Giacomo e Paolo, que herdaram, ao menos em parte, o sangue quente do pai. Rita os criou com amor e firmeza, ensinando o evangelho com o exemplo e o perdão com a vida. No entanto, o mundo ao redor era violento. Havia inimizades antigas entre famílias, disputas de honra e sangue que não se curavam com palavras. E Paolo, apesar da transformação interior, ainda carregava inúmeros inimigos. Foi em uma dessas rixas políticas que o pior aconteceu. Paolo foi assassinado a facadas numa emboscada, numa rua escura de Cássia. Quando a notícia chegou a Rita, ela não gritou, não se revoltou. Tomou o corpo ensanguentado do esposo nos braços, chorou em silêncio e perdoou. Ali, mais uma cruz foi cravada em sua alma. Mas ali também, o perdão brilhou como um raio de luz numa noite sem estrelas. A dor de Rita, porém, não terminaria ali. Seus filhos, então adolescentes, ao descobrirem o nome dos assassinos do pai, passaram a alimentar o desejo de vingança. Para a cultura da época, a vingança era quase um dever de honra, mas para Rita era um veneno mortal. Ela tentou dissuadi-los com palavras, orações e jejuns. Implorava a Deus que não deixasse seus filhos mancharem as mãos com sangue. Ao ver que não conseguia desviá-los do caminho da vingança, fez uma oração de total entrega e tremenda dor. Senhor, prefiro vê-los mortos do que assassinos. Toma-os para ti se for preciso, mas não permitas que cometam pecado mortal. Algumas semanas depois, ambos adoeceram. Uma febre misteriosa os consumiu. Rita cuidou deles com ternura até o último suspiro. Ao final, ambos morreram em paz com Deus, sem cometer o crime planejado. Imagine então como estava o coração daquela mulher, viúva, sem filhos e sem família. Aos olhos do mundo, uma mulher quebrada, mas aos olhos do céu, uma alma lapidada pelo sofrimento e pelo amor. Rita entregou tudo: marido, filhos, sonhos, mas não ficou amargurada. Ficou vazia de si para que Deus a preenchesse por inteiro. A vida de Rita até ali já seria suficiente para inspirar gerações, mas o céu ainda guardava mais capítulos para a história da mulher que perdoou além do que era possível e amou além do que se esperava. Após a morte do esposo e dos filhos, Rita se viu sozinha no mundo. Não havia mais vínculos familiares que a prendiam à vila. O coração, agora livre de laços terrenos, voltava-se completamente para o céu. Era como se, no silêncio da perda, florescesse novamente o antigo chamado da juventude, consagrar-se totalmente a Deus. Sem demora, ela dirigiu-se ao convento das Irmãs Agustinianas de Santa Maria Madalena, em Cássia, e pediu para ser admitida. Mas, para sua surpresa, o pedido foi recusado. 3 vezes ela bateu às portas do mosteiro e 3 vezes as irmãs lhe negaram a entrada. O motivo? Rita era viúva e, por tradição, o convento só aceitava jovens solteiras. Além disso, havia o temor de que sua entrada pudesse reabrir feridas antigas entre famílias inimigas, pois o assassinato de Paolo Mancini ainda era lembrado por muitos. Mas o chamado de Deus não se mede por regras humanas. Rita não desanimou. Recorreu então a uma força maior, a oração.
Isolou-se em sua casa, jejuou, ofereceu sacrifícios, pediu intercessão de seus santos devotos, especialmente São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Segundo a tradição, certa noite, enquanto rezava, ouviu uma voz que lhe dizia: "Prepara-te, esta noite serás levada ao convento." Na madrugada, milagrosamente, as portas trancadas do mosteiro se abriram sozinhas. 3 santos em visão a guiaram até o altar. Quando as irmãs a encontraram na capela pela manhã, ajoelhada e em oração, não duvidaram mais. Era a vontade de Deus. Assim, Rita foi admitida no convento em um dos episódios mais misteriosos e comoventes de sua vida. Já em idade madura, Rita viveu a vida monástica com intensidade e humildade. Não se julgava melhor que as outras apesar da experiência e das dores profundas que carregava. Aceitava com alegria as tarefas mais simples: cuidar da horta, limpar os corredores, acolher as noviças. No silêncio da clausura, floresceu em virtudes. Sua vida religiosa foi marcada por 3 colunas: oração profunda, penitência radical e caridade silenciosa. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento. Jejuava com frequência, oferecendo seu corpo em sacrifício pelas almas. Dizia que cada dor sua era um tijolo a mais na construção da vontade de Deus. Certa vez, uma irmã a acusou injustamente de ter causado um pequeno incidente no convento. Rita não se defendeu. Aceitou a humilhação em silêncio. Dias depois, a verdade veio à tona, e a irmã arrependida pediu-lhe perdão. Rita apenas sorriu e respondeu: "Se com isso aprendi a amar mais, bendita seja a injustiça." Durante os anos em que viveu como religiosa, consolou doentes, orientou irmãs jovens, reconciliou almas. O povo da cidade começou a chamá-la de a Viúva de Deus, e logo sua fama de santidade começou a se espalhar discretamente. Mas não era a fama que ela buscava. Sua alegria estava em pertencer totalmente a Cristo. Tinha consigo uma imagem do crucificado, diante da qual passava noites inteiras em contemplação. Seu coração estava ferido, mas agora pela chama do amor divino. Foi nesse contexto de profunda intimidade com Deus que Rita receberia uma das graças mais misteriosas e dolorosas de sua vida: o estigma da paixão. Mas isso veremos com mais detalhes na próxima parte. Por ora, basta contemplar esta imagem: uma mulher que perdeu tudo, que sofreu tudo, mas que no claustro escondido de um convento medieval tornou-se uma tocha viva de fé, esperança e caridade. Rita, a Viúva de Deus, mostrava ao mundo que o verdadeiro poder não está no que se possui, mas no que se entrega com amor. O coração de Santa Rita ardia de amor por Cristo crucificado. No convento, ela passava longas horas contemplando a paixão do Senhor, meditando nas dores de Jesus e pedindo a graça de participar, de algum modo, daquele sofrimento redentor. Mas ela não pedia por glória, pedia por comunhão. Queria amar como Jesus amou, até sangrar, até se consumir. E Deus, que vê os corações, atendeu. Certa noite, após uma pregação fervorosa de um frade agustiniano sobre a coroa de espinhos, Rita ajoelhou-se em sua cela e rezou: "Senhor, dá-me uma gota da tua dor, não para que eu seja vista ou lembrada, mas para que eu te ame como ninguém te amou." Foi então que aconteceu o milagre que marcaria sua vida para sempre. Enquanto rezava, uma luz intensa a envolveu, e de repente sentiu uma dor lancilhante na testa, como se um espinho tivesse sido cravado diretamente em sua pele. Era de fato um estigma invisível da coroa de espinhos de Cristo, que se tornaria visível pouco depois em forma de uma chaga aberta, profunda e dolorosa no centro da testa. Esse ferimento não apenas lhe causava sofrimento físico, mas exalava um odor fortíssimo, o que obrigou a santa a se isolar das demais irmãs. A própria comunidade, embora compreendesse tratar-se de um fenômeno místico, precisou afastá-la por questão de saúde. Rita aceitou tudo com humildade. Recolheu-se em sua cela, onde permaneceu por cerca de 15 anos, vivendo como uma eremita dentro do convento. Ali, em meio à solidão, à dor e o silêncio, ela encontrou o céu.
A ferida na testa nunca cicatrizou. E segundo os relatos da época, nos últimos anos de sua vida, a chaga tomou forma de um pequeno buraco que parecia um cravo vivo de dor e amor. Era a resposta de Deus ao seu desejo de participar dos sofrimentos do Cristo. Mas Deus, que sabe equilibrar cruz e consolo, concedeu a Rita também o milagre da rosa, um sinal de ternura que atravessou os séculos. Já próxima da morte, Rita estava muito debilitada e não podia sair da cama. Era inverno e a neve cobria os campos de Rocaporena. Uma prima foi visitá-la no convento e perguntou se ela desejava algo. A santa, com voz quase apagada, respondeu: "Quero uma rosa. Se Deus quiser, Ele a dará." A parente, estranhando o pedido, saiu em busca da flor sem muita esperança. Mas ao chegar ao antigo jardim da casa de Rita, encontrou uma única rosa vermelha, fresca e aberta, brotando em meio à neve. Pegou-a com cuidado e levou-a ao convento. Rita sorriu com os olhos. Sabia que Deus havia lhe respondido com delicadeza, um gesto de amor que atravessava o impossível. Desde então, a rosa se tornou símbolo de Santa Rita, e é por isso que até hoje os devotos levam rosas a seus pés e pedem por milagres impossíveis. Outro relato poderoso, datado dos registros do convento, conta que uma hóstia consagrada flutuou sobre sua cela enquanto ela rezava, iluminando a ferida na testa. As irmãs que testemunharam o fato escreveram que o odor da chaga foi substituído por perfume de céu e toda a cela se encheu de luz. Esses milagres não são apenas fatos extraordinários, são respostas de um Deus que honra aqueles que o amam até o fim. Eles foram registrados em documentos oficiais e testemunhados por religiosas, clérigos e visitantes da época. Por isso, quando a Igreja mais tarde examinou a vida de Rita para sua beatificação e canonização, não hesitou em reconhecer que sua existência foi um contínuo milagre de perseverança, penitência e amor sobrenatural. Os espinhos que ela carregou se tornaram rosas, as lágrimas que ela derramou se tornaram luz, e a dor que ela ofereceu em silêncio tocou o coração do próprio Deus. Os últimos anos de vida de Santa Rita foram marcados por enfermidade constante, mas também por uma paz sobrenatural que tocava a todos ao seu redor. Já envelhecida, com a saúde cada vez mais frágil, permaneceu recolhida em sua cela, com a ferida da testa ainda aberta, sinal visível da união mística com a paixão de Cristo. Ela já não podia mais caminhar, mal se alimentava, e mesmo a voz tornara-se fraca, mas nunca se queixava. Ao contrário, dizia com serenidade: "Meu amado está perto, ele vem me buscar." As irmãs do convento que a assistiam testemunharam que o quarto da santa parecia envolto numa luz suave e um perfume inexplicável. Os que ali entravam sentiam uma paz diferente, como se pisassem em um lugar onde o céu tocava a terra. Uma irmã contou mais tarde: "Cuidar de Rita era como cuidar de uma chama. Não havia força em seu corpo, mas havia fogo em sua alma." No dia 22 de maio de 1457, ao cair da tarde, Santa Rita chamou uma das irmãs e pediu que a ajudasse a se sentar um pouco. Queria estar acordada quando o esposo viesse buscá-la. Em seguida, com os olhos fixos no crucifixo que sempre guardava em sua cela, murmurou uma oração de entrega. "Senhor, tu sabes que te amei até a cruz. Agora, leva-me contigo." Em silêncio, entregou sua alma a Deus. No exato momento de sua morte, os sinos do convento tocaram sozinhos. As irmãs apressadas correram à cela e a encontraram serena, com um leve sorriso no rosto. A ferida na testa estava cicatrizada e de seu corpo exalava um perfume tão intenso quanto doce que se espalhou por todo o mosteiro. As notícias da morte de Rita se espalharam rapidamente.
O povo de Cássia, ao saber da partida daquela que consideravam uma santa viva, acorreu ao convento. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver o rosto da mulher que, mesmo sem dizer uma palavra, já havia tocado tantos corações. E um novo milagre aconteceu. O corpo de Santa Rita, mesmo exposto ao calor e à multidão, não se deteriorou. Ao contrário, manteve-se incorrupto, com o rosto sereno e a pele viçosa, como se ela apenas dormisse. Durante dias, multidões passaram diante de sua urna, deixando flores, promessas e orações. Muitos testemunharam curas e graças ainda diante de seu corpo. Dizem que uma mulher paralítica foi levada ao convento por amigos, que a colocaram diante da urna. Ela tocou levemente na mão de Rita e ali mesmo levantou-se e andou. Outras pessoas relataram visões, perfumes de rosas e curas de feridas incuráveis. O impacto da morte de Rita foi tão forte que já no século XVI sua fama se espalhava por toda a Europa. Missionários levavam consigo pequenas imagens da santa para os lugares mais distantes e devotos fundavam capelas em sua homenagem. Ao longo dos séculos, a devoção só cresceu. No ano de 1628, a Igreja iniciou oficialmente o processo de beatificação de Rita, reconhecendo os milagres e virtudes de sua vida. Em 24 de maio de 1900, o Papa Leão XIII a canonizou solenemente, declarando-a Santa da Igreja Universal. Hoje, seu corpo permanece incorrupto no Santuário de Cássia, exposto à veneração dos fiéis. Milhares de peregrinos de todo o mundo visitam o local todos os anos, levando suas dores e esperanças. Muitos saem dali renovados, não apenas pelos milagres recebidos, mas pelo exemplo de uma mulher que transformou a cruz em altar e a dor em amor. A morte de Santa Rita não foi um fim, foi o início de uma missão celeste. Do claustro, ela subiu ao céu, mas do céu, ela continua a descer todos os dias ao coração daqueles que clamam por esperança quando tudo parece perdido em demandas impossíveis. Santa Rita de Cássia não realizou grandes feitos diante de multidões, não pregou sermões poderosos, não escreveu tratados teológicos, nem fundou congregações. Ela viveu uma vida escondida, discreta, uma vida feita de silêncios, lágrimas e orações. E, no entanto, tornou-se um farol para milhões de almas. Sua grandeza está justamente nisso, no ordinário vivido com amor extraordinário. Em uma época marcada por vingança, Rita ofereceu perdão. Em uma sociedade que esperava a submissão cega da mulher, ela respondeu com obediência livre e cheia de fé. Em meio ao sofrimento mais cruel, escolheu amar. E quando o mundo parecia lhe ter tirado tudo, ela ofereceu a Deus o único bem que ainda lhe restava, o próprio coração. Santa Rita é um símbolo de esperança nos becos escuros da vida, porque sua história nos diz que mesmo quando tudo parece perdido, existe um Deus que ainda escuta, que mesmo quando o caminho está fechado, há uma rosa que pode florescer no inverno, que mesmo quando o amor parece morrer, esse amor renasce se for enraizado na cruz. É por isso que ela se tornou a santa das causas impossíveis. Não porque tivesse poder próprio, mas porque ela sabia onde buscar, sabia ajoelhar-se, sabia esperar, sabia confiar. Sua vida é um convite para todos nós. A mulher que foi traída, abandonada, humilhada, encontra em Rita uma amiga que entende. O homem que foi traído, abandonado, humilhado, também encontra em Santa Rita uma amiga que entende. O pai e a mãe desesperados pela saúde do filho encontram nela um consolo. A jovem que deseja consagrar-se, mas enfrenta barreiras, vê nela um espelho de coragem.
O pecador que acha que já não tem volta, encontra em Santa Rita uma porta aberta à misericórdia. Ela que perdeu marido e filhos, que foi negada pelo convento, que viveu escondida, hoje está presente em todos os continentes, nas paróquias humildes e nas grandes catedrais, em presídios e hospitais, em lares e escolas, em cada lugar onde alguém precisa de um milagre. Mas talvez o maior milagre que Santa Rita opere dia após dia seja este: nos ensinar que mesmo quando não há mais forças, ainda há fé. E que quando tudo parece impossível, Deus começa a agir. Ela que amou até a última gota, que perdoou além do razoável, que esperou com os olhos fixos no céu, tornou-se para o mundo um testemunho de que o amor verdadeiro nunca é em vão. Porque o amor de Santa Rita por Deus e por todos os que sofrem é impossível de ser negado. Oração a Santa Rita de Cássia pelas causas impossíveis. Ó Santa Rita, flor do silêncio e do sofrimento, tu que conheceste a dor da traição, a solidão da perda e a cruz da injustiça, mas nunca deixaste de amar, mesmo quando tudo parecia se calar. Vem agora em meu auxílio. Tu que foste esposa paciente, mãe aflita e viúva sem consolo, mas transformaste cada lágrima em oração e cada ferida em amor, olha para mim, santa das causas impossíveis, pois carrego em meu coração um peso que já não consigo levantar. Esta situação que trago diante de ti parece sem solução. Os caminhos estão fechados, os recursos acabaram e até as forças da alma vacilam. Mas eu creio. Creio no Deus que operou maravilhas em tua vida. Creio no poder da intercessão dos santos. Creio que tu podes tocar o coração de Deus por mim. Por isso, humildemente te peço, intercede por mim junto a Jesus crucificado, aquele que te marcou com os espinhos do amor e que em ti transformou dor em flor, cruz em graça, morte em vida. Aqui, nesta parte da oração, faça, em silêncio ou em voz alta, o seu pedido impossível. Santa Rita, mulher de fé que recebeu rosas no inverno, traz também ao meu coração um sinão do céu. Dá-me a esperança que não decepciona, a paz que vence o desespero, e se for da vontade do Senhor, o milagre que agora suplico. E se Deus, em sua sabedoria, não me conceder o que peço, que Ele me conceda, por tua intercessão, a força de aceitar, a coragem de seguir e a fé de esperar nele sempre. Santa Rita de Cássia, espelho dos impossíveis, intercede por mim. Santa Rita, minha advogada do céu, leva minha súplica ao coração de Jesus. Santa Rita, minha mãe espiritual, não me abandones agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se ele tocou seu coração, deixe seu like e escreva um comentário. Sua participação é muito importante e me incentiva a continuar produzindo mais conteúdo sobre a fé em Deus para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nosso coração está em Deus e a fé em Jesus Cristo nos uniu. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre.